Olá, essa é a aula de estrutura de comunidades vegetais da disciplina Ecologia de Populações e Comunidades Vegetais que está sendo oferecida em formato remoto no ano de 2021. Nessa aula, nós vamos falar sobre 3 aspectos importantes para entender a estrutura de uma comunidade. Entre eles, a riqueza, ou seja, o número de espécies que tem em uma comunidade, a composição, ou seja, quem são as espécies que estão presentes em uma comunidade, e as abundâncias relativas, ou seja, dado o total de indivíduos que existe na comunidade, qual a proporção que cada uma das espécies presentes representa desse total de indivíduos. E dentre as principais perguntas que surgem quando estamos interessados em analisar comunidades ecológicas, a gente tem a pergunta de por que a riqueza de espécies varia entre comunidades. Por muitos anos, os ecólogos têm tentado responder essa pergunta. Aqui a gente tem um mapa em que a gente observa que nas regiões de latitudes mais baixas, nas regiões tropicais, então, temos valores mais altos de riqueza de espécies de plantas vasculares. Então, os tons em vermelho e azul são os valores mais altos e os tons em amarelo e verde são as menores riquezas de espécies observadas por 10 mil metros quadrados. Ou, desculpe, 10 mil quilômetros quadrados. Nesse mapa, então, a gente percebe esse gradiente, né, um padrão bem clássico de gradiente latitudinal, mas a gente percebe que dentro de uma mesma faixa de latitude, a gente pode ter áreas com alta riqueza de espécies, como a Mata Atlântica, a Amazônia, as florestas andinas, e ao mesmo tempo a gente tem áreas como a Caatinga, que tem um número menor de espécies de plantas vasculares. Então, é de muito interesse entender por que essas áreas relativamente próximas, dentro de uma mesma faixa latitudinal, possuem diferenças tão grandes no número de espécies. A outra pergunta é por que a composição de espécies varia entre comunidades? Então, às vezes, em comunidades muito próximas, né, locais muito próximos, você tem uma composição de espécies totalmente diferente. E também é bastante interessante pensar no porquê que isso acontece. E por fim, por que a abundância das espécies varia entre comunidades? Então, em alguns casos, você tem duas comunidades com composição muito parecida, com riqueza muito parecida, mas a espécie que é mais abundante varia muito de uma comunidade para outra. Ou às vezes uma espécie que é abundante em um determinado local, numa comunidade muito próxima, ela já não é uma espécie muito abundante. Então, isso também é instigante, interessante de tentar entender. E a primeira resposta que vem à mente quando a gente pensa nessas perguntas é que isso tudo é causado por diferenças de nicho. Então, espécies que utilizam recursos de formas diferentes ou espécies que utilizam recursos diferentes poderiam coexistir numa mesma comunidade. E como que a gente poderia pensar sobre isso? Então, em relação à riqueza, se um ambiente ele tem mais recursos diferentes, conjuntos de recursos diferentes, mais espécies poderiam então utilizar esses recursos. Então, comunidades que têm mais recursos diferentes, maior heterogeneidade de recursos, teriam um maior número de espécies. Em relação à composição de espécies, algumas espécies que precisam de recursos específicos, elas não poderiam estar onde esse recurso não ocorrer. E por fim, em relação à abundância, se um recurso ele é mais abundante num determinado local, é possível que espécies que utilizem preferencialmente esse recurso tenham então uma capacidade de se reproduzir, uma capacidade maior de se reproduzir e com isso tenham uma maior abundância numa comunidade em que aquele recurso seja também abundante. Mas a gente viu ao longo da disciplina que outros processos também podem afetar a riqueza, a composição e a abundância relativa das espécies em comunidades. Então, um dos processos que a gente observou logo no primeiro módulo da disciplina é que o processo de dispersão, o processo de chegada de sementes pode fazer com que a abundância de uma espécie seja mais alta em um determinado local do que em outros locais. O processo de limitação de dispersão, ele pode fazer com que espécies que sejam melhores competidoras não consigam estar em todos os lugares onde elas poderiam estar. Então,
Essa possibilidade delas estarem restritas, limitadas a alguns locais, permite que outras espécies que não são as melhores competidoras coexistam na mesma comunidade. E isso aumenta a riqueza de espécies que pode ocorrer numa determinada comunidade. E também a gente viu que dinâmicas neutras associadas a processos de especiação e de migração são capazes de prever a riqueza de espécies e as abundâncias relativas que as espécies podem ter numa determinada comunidade. Também a gente viu um processo bastante importante, que é o processo de dependência negativa da densidade, que foi comentado, né, em algumas aulas, conhecido como hipótese Jansen-Connell, pela qual a alta mortalidade de indivíduos da espécie próximo à planta-mãe pode fazer com que esse espaço logo abaixo da planta-mãe seja ocupado por outras espécies, permitindo então a coexistência de espécies e aumentando ou mantendo no mínimo a diversidade de espécies em determinadas comunidades. Existem muitas teorias, hipóteses, modelos, processos propostos para explicar diferenças entre riqueza, composição e abundâncias relativas de espécies entre comunidades. E se a gente olhar para alguns esquemas propostos de tentativas de organização, a gente detecta algumas dessas teorias, como a teoria de metacomunidade, ecologia espacial, dinâmica de manchas. Nesse outro esquema, a gente pode ver a relação entre o pool global de espécies, o pool regional e o pool local, os filtros abióticos. Nesse outro esquema, a gente tem filtro abiótico também, mas a gente também tem as interações, competição, facilitação, nesse também, mas a posição que está aqui no esquema é diferente da posição desse outro esquema. E o que a gente tem, então, são diferentes formas de organizar esses diferentes processos, esses diferentes modelos conceituais que existem para explicar a riqueza, a composição e a abundância de espécies entre diferentes comunidades. E isso tem causado uma bagunça por muito tempo dentro da ecologia de comunidades. Se a gente olha para os livros de ecologia de comunidades, cada livro faz uma organização diferente, apresenta as ideias de forma diferente. E mais recentemente, em 2010, esse pesquisador, o Mark Velland, ele fez uma proposta de tentar sintetizar, organizar essas ideias todas que estavam espalhadas e que eram apresentadas de formas muito diferentes por diferentes autores. Ele fez esse artigo em 2010 e em 2016 ele fez um livro onde ele detalha mais, onde ele pega mais informações, ele junta mais elementos para fortalecer essa ideia, né? E aí ele separa esses processos todos que são utilizados para pensar sobre a estrutura de comunidades e separa em processos de nível superior e processos de nível inferior, tá? Então, a ideia do Mark Velland é que você consiga organizar os conceitos propostos e investigados, já testados, né, para explicar riqueza, composição e abundância relativa das espécies em uma estrutura que ele estabelece da seguinte forma: ele reconhece 4 processos fundamentais em ecologia de comunidades. E vocês vão ver que vocês vão lembrar de 4 processos em outra área de pesquisa. Ele propõe os processos de especiação, dispersão, seleção e deriva. Então, obviamente, é muito parecido com os processos de genética evolutiva, né? Então, o que aqui a gente chama de especiação seria o equivalente à mutação, o que está chamando de dispersão seria equivalente a fluxo gênico, seleção seria a seleção de alelos e deriva gênica. Mas aqui ele trouxe essa ideia para o contexto de ecologia de comunidades. E a ideia dele era, então, pegar esses vários processos, modelos, teorias que estavam espalhados e tentar organizá-los dentro dessas quatro caixinhas, embaixo, né? Como se fosse um guarda-chuva, cada uma dessas caixinhas um guarda-chuva, e quais são os conceitos que estão
então embaixo desses guarda-chuvas, desses grandes guarda-chuvas. Então esses 4 são os processos de nível superior e a gente tem os processos então de nível inferior que estariam dentro dessas 4 caixinhas. Então a gente tem os processos macroevolutivos, os processos biogeográficos de formação de espécies dentro da grande caixinha de especiação. A gente tem os processos de dispersão, tanto de longa distância, que também são processos biogeográficos mais relacionados à dispersão, os processos de dispersão entre comunidades e os processos de limitação de dispersão que normalmente ocorrem dentro de comunidades. A gente tem, na ideia de seleção, qual que é a ideia dessa caixinha de seleção? A ideia da caixinha de seleção é que existem processos que mantêm algumas espécies em algumas comunidades e que excluem algumas espécies dessa comunidade. Então, a diferenciação de nicho é uma forma de algumas espécies poderem estar dentro de uma comunidade e outras não. A tolerância a condições ambientais e as interações populacionais estariam, então, dentro dessa caixinha de seleção. E, por fim, a deriva, a gente teria as dinâmicas neutras e as estocasticidades demográficas e ambientais incorporadas dentro desse grande processo, desse processo de nível superior. Esses são, então, os processos de nível inferior encaixados dentro dos processos de nível superior. E aí a gente vai agora aplicar essas ideias do Wieland para tentar responder a nossa pergunta, né? Por que a riqueza de espécies varia entre comunidades? Claro que a gente não responde essa pergunta, porque essa pergunta é muito difícil de responder, mas o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar pegar modelos conceituais, conceitos, teorias, hipóteses que já foram desenvolvidas, que já foram testadas e encaixar dentro do esquema proposto pelo Wieland. Então a gente vai falar um pouco dos conceitos e vai dar alguns exemplos sobre esses conceitos. Muito bem, antes disso a gente vai apresentar aqui um esqueminha que o Wieland também apresenta no livro de 2016, que mostraria como que esses 4 grandes processos estariam integrados dentro da determinação da riqueza de espécies de uma dada comunidade. Então imagine que a gente tem aqui uma comunidade com 3 espécies as bolinhas pretas, as bolinhas brancas e as bolinhas cinza. Ocorre um processo de especiação em parte da população das bolinhas brancas e agora a gente tem as bolinhas com pontinhos pretos. E a gente passa a ter, então, 4 espécies. Além disso, a gente tem a imigração, espécies chegando de fora que propiciam um aumento, então, da riqueza de espécies na nossa comunidade, que agora passa a ter 5 espécies com essa espécie listradinha aqui. Porém, por deriva genética, é possível que espécies que tenham poucos indivíduos na comunidade sejam levadas à extinção e desapareçam da nossa comunidade. E ainda, algumas espécies podem não ter condições de sobreviver no ambiente, tanto pelas interações biológicas quanto por tolerância às condições do ambiente, e a gente tem então uma redução do número de espécies e a nossa comunidade atualmente tem 2 espécies. Então a gente percebe que tem modos de ganhar espécies, que a comunidade pode ganhar espécies, e a gente tem modos pelos quais as comunidades podem perder espécies. E se a gente olha para os 4 processos, a gente pensa então, a especiação e a dispersão são processos relacionados ao ganho de espécies numa comunidade. E a seleção e a deriva estariam relacionados à perda de espécies em algumas comunidades. E a gente vai falar de cada um desses grandes processos, usando então alguns conceitos já conhecidos da literatura, para tentar então explicar como que essas ideias estão relacionadas à explicação de por que a riqueza de espécies varia entre comunidades. Então, o primeiro que a gente vai conversar é sobre a especiação, como que esse processo ele tem sido observado, como ele tem sido analisado para tentar explicar a riqueza de espécies. E para isso eu preciso puxar aqui para vocês um pouco do contexto histórico. Tem um artigo de um livro, um capítulo do livro do Hickliff e do Schluter de 1993, em que eles apresentam esse esquema que hoje parece muito óbvio, parece muito básico, mas até mais ou menos a década de 80, final da década de 80, o foco das pesquisas em ecologia de comunidades
era muito na diversidade local, na riqueza local de espécies. E muito, muito fortemente baseado por interações biológicas, principalmente por interações de competição, os modelos de Lotka-Volterra, as relações de recursos limitantes do Tillman, e também por predadores, por doenças, que seriam os processos importantes para determinar a riqueza local das comunidades. E era como se as comunidades fossem algo isolado. Você estuda uma comunidade, estuda as interações entre as espécies e você conseguiria explicar a riqueza de espécies dessa comunidade em relação a outras. Mas o que o Ricklefs e o Schlüter chamam a atenção é que essa comunidade local, ela é alimentada de certa forma pela diversidade regional, pelo pool regional de espécies. E esse pool regional de espécies, ele está sujeito aos processos de especiação, aos processos de troca entre regiões e a processos históricos, processos biogeográficos históricos que permitiram que aquelas espécies chegassem e ficassem naquela região biogeográfica, né? Então, esse pool regional, ele está relacionado ao pool local da comunidade que nós estamos estudando. Então, não adianta a gente estudar somente as interações dentro dessa comunidade sem pensar que existe uma diversidade regional afetando. E esses processos de especiação, eles vão ocorrer, em geral, em escalas espaciais grandes. Então, a ideia do Ricklefs e do Schlüter aqui era voltar a associar processos biogeográficos de grande escala na compreensão da riqueza local de comunidades. Da mesma forma, o Erickson, em 1993, ele desenvolve essa ideia de pool regional afetando o pool local. E é interessante a gente pensar que os processos de especiação, eles são então importantes para definir esse pool regional. Definindo esse pool regional, existe uma relação entre pool regional e pool local. Existem algumas diferentes teorias, diferentes hipóteses para como é essa relação entre diversidade regional e diversidade local. Se existe uma saturação, se existe uma relação proporcional ou se a diversidade regional é diretamente ligada com a diversidade local. Mas, de qualquer forma, quando eu tenho pools regionais maiores, pelo menos até um certo ponto, a gente vai ter pools locais maiores também. Então, não tem como desprezar o pool regional ao considerar o pool local de espécies de uma comunidade específica. E nós vamos agora falar de um exemplo real sobre a importância da especiação na determinação da riqueza de comunidades locais. Nós temos manguezais na região oeste do Oceano Pacífico que chegam até 40 espécies arbóreas. As outras regiões de manguezais no mundo, a região caribenha, atlântica e a região do leste do Oceano Pacífico, chegam a 10 espécies no máximo. Os estudos de Ricklefs e Leighton e depois, posteriormente, os estudos de Ricklefs e colaboradores com análise filogenética das espécies dessa região, sugerem que essa região é uma região muito propícia ao surgimento de espécies, por causa da configuração da plataforma continental, que permite que as espécies que são espécies de terra firme estejam em constante contato com a água salobra nas diversas oscilações do nível do mar, quando o nível do mar sobe ou quando o nível do mar desce. Essas espécies que estariam nas regiões mais de terra firme, vamos dizer assim, essas espécies elas estão frequentemente sujeitas também à entrada de água, formando braços de mar e chegando às águas com alta salinidade próximas a essas espécies. Então, ao longo do tempo teriam sido selecionadas espécies que estão nessas regiões limítrofes com o oceano, já espécies então que são mais capazes de tolerar a alta salinidade, e quando o mar recua, essas espécies conseguem ocupar algumas áreas e podem ficar isoladas quando o nível do mar volta a subir. Dessa forma, com esse isolamento, com essa ampliação das áreas que as espécies ocupam e depois um isolamento posterior, isso pode ter então gerado um conjunto de condições que propicia a especiação por processos alopátricos.
E é bastante interessante notar que essas espécies que surgiram aqui, muitas delas têm suas espécies irmãs, filogeneticamente falando, nas regiões de terra firme ou em registros fósseis. E outra questão interessante é que algumas das espécies de mangue que estão nas regiões do leste Pacífico e nas regiões caribenhas e atlânticas são espécies cujas irmãs, filogeneticamente falando, estão nessa região ou um pouco mais na região mais do sul aqui da Europa. E por que isso deve ter acontecido? Porque essas espécies são antigas e elas vieram quando essas duas placas elas ainda eram separadas. Então, quando a África não estava conectada ao continente europeu e asiático. E aqui existia então o que a gente chama de mar de Tétis. E existia uma corrente oceânica que possivelmente levava propágulos dessas espécies para essas regiões. Quando essa dispersão foi interrompida, essas espécies conseguiram permanecer, mas o processo de especiação não foi favorecido nessas regiões. E dessa forma, a gente tem então processos de especiação por condições propícias ao surgimento de espécies, processos de dispersão interrompida, processos biogeográficos de dispersão interrompida, afetando a diferença de espécies observada em comunidades. E uma coisa bastante interessante é que essas comunidades elas estão em ambientes muito parecidos. Então, as condições ambientais de salinidade, de tipo de substrato, são muito parecidas entre os manguezais da Ásia e os manguezais das regiões atlânticas, caribenhas e do leste. Então, o que a gente tem? Aqui, uma maior riqueza local em função da história evolutiva. Não são as condições ambientais da relação planta-solo, por exemplo, que estão causando essa maior riqueza, e sim as condições propícias ao surgimento de espécies. Então, o processo de especiação afetando a diferença de riqueza de espécies em comunidades sob condições ambientais muito similares. E agora a gente vai falar então dos processos de dispersão afetando a riqueza de espécies. E um dos processos mais famosos, mais conhecidos sobre isso é a teoria de biogeografia de ilhas, pela qual a ideia é que ilhas que estão mais próximas de fontes de continente, de fontes que têm maior quantidade de indivíduos, de espécies e que podem gerar então propágulos, estariam sujeitas a um mais forte processo de migração e dispersão, e essas ilhas teriam então maior riqueza. Ilhas mais distantes, menor riqueza. Esse é um clássico, né, teoria de biogeografia de ilhas. E também a gente pode pensar na ideia de metacomunidades como um processo importante. Então a gente poderia ter migração entre comunidades. Se essa taxa de migração entre comunidades é alta, a gente pode ter uma manutenção da riqueza de espécies que existe em cada uma dessas comunidades em função das altas taxas de migração. Ou seja, alguma espécie que pode ser perdida aqui por deriva ou por seleção, ela pode ser reposta pelos processos de migração. Então, se eu tenho comunidades que estão interligadas e estão sujeitas a altas taxas de migração e dispersão, eu tenho várias comunidades com riquezas maiores. Se essas migrações, essas dispersões, elas são interrompidas, eu posso ter comunidades muito heterogêneas e eu posso ter comunidades com riquezas muito baixas, caso a migração não seja grande entre elas. E a gente pode, dentro do conceito de metacomunidades, pensar no modelo continente-ilha, que é bastante parecido com o modelo de biogeografia de ilhas, então, o modelo original, né, clássico de biogeografia de ilhas, mas também nessa ideia de modelo ilha-ilha, que você não teria uma área que seria a área fonte, mas sim áreas que trocam propágulos entre si, como representado aqui nessa figura. E agora nós vamos pensar sobre como que os processos de perda de espécies estariam relacionados à riqueza, à determinação da riqueza de espécies. E quais modelos conhecidos, teorias conhecidas estariam dentro desse grande processo chamado então de seleção pelo Vaillant. E qual que é a principal ideia relacionada à seleção?
A gente tem aqui uma ideia de que espécies similares que ocorrem juntas, elas estariam sujeitas a uma intensa competição. Se essas espécies utilizam recursos de forma parecida ou recursos parecidos, elas estariam muito sujeitas à competição. E a espécie que for a melhor competidora vai excluir as outras. Então, o processo de exclusão competitiva, clássica teoria do Gauss de 1934, que estudou lá os paramécions, né, mostrando que quando eles estavam isolados, eles conseguiam manter tamanhos populacionais grandes, mas quando eles estavam juntos, uma das espécies eliminava a outra. Ok, então se isso acontece o tempo todo, como que as espécies conseguem coexistir? Como que é possível a coexistência entre espécies? E aí, então, tem um conjunto enorme de teorias explicando por que a exclusão competitiva não ocorre 100%, que se ela ocorresse 100%, a gente teria sempre uma espécie dominando o sistema, certo? E a gente tem, então, uma compilação feita pelo Michael Palmer em 1993, onde ele lista mais de 100 hipóteses para explicar como as espécies podem evitar a exclusão competitiva e coexistir numa comunidade. Em 2002, o Joseph Wright ele compilou essas hipóteses. Na verdade, no trabalho do Palmer, ele já reduz isso a um grupo muito menor, porque, claro, várias dessas hipóteses eram as mesmas hipóteses com nomes diferentes ou com pequenos detalhes. Ele já fez uma compilação, juntou. E o Wright, em 2002, ele juntou mais ainda e ele avaliou quais dessas hipóteses tinham melhores suportes empíricos e teóricos. Então, ele excluiu algumas hipóteses que tinham furos conceituais, por exemplo, e hipóteses que tinham sido testadas, mas não tinham obtido evidências a favor delas, ou hipóteses que não tinham sido testadas ainda. E sobraram 3 mecanismos mais importantes para os quais existiam evidências empíricas e também uma consistência teórica forte. Então, ele listou esses 3 mecanismos, que são, então, o mecanismo de diferenciação de nicho, de partição de nicho a partir das ideias do Gauss, o controle por inimigos naturais, as hipóteses do Jansen e Connell, de 1970, e os processos de regulação populacional dependente da densidade ou da frequência, a mortalidade compensatória do Connell, a seleção dependente de frequência do Chesson. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, dando alguns exemplos e retomando o que são essas ideias, né? A ideia, então, de diferenciação de nicho seria uma forma das espécies conseguirem se manter na comunidade, né? Não haveria, então, uma tendência de perda por exclusão competitiva, mas se as espécies diferenciam seus nichos, é possível que elas permaneçam na comunidade. Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 espécies que ocorrem na parcela permanente da Ilha do Cardoso, que é uma parcela de 10 hectares, e a gente tem essas 2 espécies, a Marliaria racemosa e a Tanistroemia brasiliensis. A parcela da Ilha do Cardoso, ela tem 2 tipos de solo principais. Um deles, que é o que está mais ou menos nessa região que eu estou marcando aqui com o mouse, e uma mancha menor aqui em cima, que são solos bem alagados. E um outro solo que ocorre, então, nessa região intermediária, que é um solo mais drenado. E a gente observa, então, que a Marliaria racemosa... vamos falar aqui o que são essas figuras, né? Então, essas figuras são parcelinhas, subparcelas divididas aqui, em que você tem, quanto mais escuro o quadradinho, maior o número de indivíduos dessa espécie. E branco é onde não tem indivíduos dessa espécie. E é a mesma coisa aqui para a Tanistroemia brasiliensis. Então, a gente percebe que tem uma associação muito forte entre a presença de Marliaria racemosa com os solos, que são os solos úmidos alagados. Por outro lado, a Tanistroemia brasiliensis praticamente não ocorre muito pouco nesses solos alagados e ocorre em altas densidades no solo bem drenado. Então, isso é um indício para a gente de que essas espécies estariam ocupando recursos diferentes, solos diferentes. Então, qual que é a ideia que está por trás disso? Se isso realmente for comprovado, se a gente fizesse experimentos e comprovasse que essas espécies estão realmente utilizando esses solos diferentes, porque têm capacidades diferentes de utilizar esses recursos,
a gente estaria dando apoio à ideia de que quanto maior a heterogeneidade ambiental de uma determinada comunidade, maior poderia ser a riqueza de espécies, né? Porém, a gente pensa um pouco a respeito disso, que é na questão do limite. Quantos recursos diferentes eu teria que ter para ter a riqueza de espécies determinada somente por diferenciação de nicho? Então, na Ilha do Cardoso, nessa parcela de 10x10, a gente tem 120 espécies aproximadamente. Então, eu teria que ter 120 recursos diferentes ou 120 estratégias diferentes de utilização de recursos. Parece plausível? Talvez, um pouco. E quando a gente pensa numa área de 25 hectares na Amazônia, que chega a ter 1.000 espécies nesses 25 hectares, seria possível ter 1.000 recursos diferentes? Então, isso dá um indício para a gente de que talvez a diferenciação de nicho não seja o único processo, né? Que a diferenciação de nicho sozinha não explique a diferença de riqueza entre comunidades. Então, uma proposta que existe também, que não está relacionada então a recursos abióticos, a heterogeneidade ambiental, é a proposta de que a presença de inimigos naturais muito específicos poderia promover uma redução no número de indivíduos de algumas espécies em alguns lugares e, com isso, permitir que outras espécies ocupem esse lugar. Então, voltando à nossa ideia do modelo de Jansen-Kohn, que já foi apresentado, mas vou repetir bem rapidamente aqui, que você teria uma maior quantidade de sementes caindo próximo à planta-mãe de uma espécie, vamos chamar de espécie A, e que essa maior densidade poderia atrair predadores e patógenos específicos dessa espécie. Isso causaria uma grande mortalidade nessa região e esse espaço onde ocorresse essa grande mortalidade, essa redução na densidade da espécie A, poderia ser ocupado por outras espécies que ocorrem na comunidade, que conseguiriam se manter na comunidade ocupando esse espaço. Então, isso poderia promover a manutenção da riqueza de espécies em uma comunidade sem depender de diferenças ambientais. E a outra ideia também relacionada à regulação populacional e que não estaria relacionada também à necessidade de ter uma heterogeneidade ambiental é a ideia de mortalidade compensatória colocada pelo Connell em 1984, desenvolvida também mais posteriormente pelo Chesson em 2000 e vários outros autores seguindo depois disso. E uma das ideias é que as espécies abundantes elas teriam maior mortalidade ou menor recrutamento e as espécies raras teriam vantagem. Então, com isso, seria como se ocorresse uma gangorra, né? Quando a espécie está muito abundante, ela começa a sofrer mais, então ela começa a ter uma redução populacional. Quando ela está rara, ela teria vantagem e ela começa a aumentar a sua população. Com isso, nenhuma espécie consegue ocupar a comunidade toda, porque à medida que ela vai aumentando em número de indivíduos, tem algum processo que regula. Tá? E um dos processos pensados nessa regulação é o processo de competição intraespecífica, competição com os coespecíficos. E esse estudo de Zhu e colaboradores em 2015, ele mostra um resultado bastante interessante. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos com parcelas do setor florestal, que eles tinham parcelas espalhadas por todo o país. Então eles selecionaram 50 espécies que ocorriam em grande parte da área e que tinha número de indivíduos suficiente para poder fazer essa análise. Então vamos explicar aqui o que tem, né, nesse gráfico. Nesse gráfico a gente tem aqui a abundância de cada uma das espécies medida como sua área basal média entre todos os plots, mais de 20.000 plots espalhados pelos Estados Unidos, tá? Então, quanto maior o valor aqui, mais abundante é essa espécie nessa região, nessa área toda, ok? No eixo Y, a gente tem o que a gente chama de efeito de dependência da densidade. Quando ele tem um valor positivo, significa que quanto maior o número de indivíduos de uma espécie, existe um efeito positivo no crescimento dessa população. Aqui no caso foi o recrutamento, a passagem de plântula para jovens que foi avaliado. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu tenho valores positivos, significa que essa espécie, quando tinha
um grande número de indivíduos dela. Nos plots em que eu tinha grande número de indivíduos dela, eu tinha um grande número de indivíduos que recrutavam, que passavam de plântulas para jovens. Então eu tenho um efeito positivo da densidade. E aqui, quando a gente tem valores negativos, significa que quando eu tinha essa espécie tinha um plot em que ela tinha uma densidade de indivíduos bem alta, o recrutamento dela era pouco, era ruim. Então ela tinha um decréscimo populacional, ok? Então, o que a gente observa aqui é que espécies que eram raras na área como um todo tendem a ter dependência positiva. E espécies que são abundantes na região como um todo tendem a ter valores negativos de dependência da densidade. Então, sofrem um efeito de dependência negativa da densidade. Ou seja, se isso se mantém em vários lugares, isso seria uma explicação, então, muito interessante para dizer por que essas espécies que atualmente estão abundantes não dominam toda a região, porque elas estão sofrendo um processo de dependência negativa da densidade e sofrendo redução populacional, certo? Então, esse é um exemplo aqui de mortalidade compensatória. Muito bem, e por último, então, o último processo dos 4 grandes processos do Valand, que seria a deriva, e como que a deriva pode determinar, pode afetar a riqueza de espécies, né? E aí, claro, a gente lembra então da teoria neutra, né, das dinâmicas neutras, de modo que indivíduos que estão sujeitos às mesmas regras em relação à natalidade e mortalidade, os indivíduos, ok? E sujeitos a taxas demográficas estocásticas, se a gente deixar esse sistema de morre ao acaso e nasce ao acaso, se a gente deixar esse sistema rodar por muito tempo, se repetir esse sistema por muito tempo, após muitos ciclos a gente sabe que uma espécie só permanece no sistema, como foi visto no módulo 3 da disciplina nas simulações que a gente usou, né? Então, essa seria a forma pela qual a deriva estaria constantemente retirando espécies do sistema. E aí a gente tem também uma outra informação interessante, que quanto menor o tamanho da comunidade local, mais rápida a perda de espécies. Então, se a gente tivesse uma comunidade que é totalmente dominada por processos neutros, essa comunidade teria uma riqueza muito baixa. Quanto menor for a comunidade, mais rapidamente ela chegaria a essa situação de ter uma espécie apenas no sistema. E aí a gente sabe que a forma de repor essa perda de espécies, então, vem de especiações na metacomunidade e de migração entre comunidades, ou entre a metacomunidade e a comunidade local. Mas então, é possível que os processos de deriva estejam atuando nas comunidades, removendo espécies da comunidade. Muito bem, e agora a gente vai fazer o mesmo exercício com a composição de espécies. Então, lembrando da nossa pergunta, por que a composição de espécies varia entre comunidades? E a gente vai fazer o mesmo exercício usando os 4 grandes processos e colocando teorias e modelos que já foram testados para tentar explicar essa variação dentro desse conceito, dessa estrutura conceitual do Valand. A gente não vai fazer com abundância para essa aula, com abundâncias relativas para essa aula, porque a aula ficaria muito longa, mas é possível também, até um exercício interessante para vocês pensarem sobre como que esses processos poderiam afetar a abundância relativa de diferentes comunidades, tá? Mas a gente vai falar aqui de composição. Para pensar em composição, a gente precisa ter uma medida de composição, então é uma coisa difícil, né? Porque assim, é uma lista de espécies de uma comunidade, uma lista de espécies da outra comunidade, mas como que a gente mede a diferença, né? Então a gente usa um conceito que é o conceito de beta-diversidade. O que é a beta-diversidade? É o quanto a taxa de substituição de espécies de uma comunidade para outra. Quando a gente tem comunidades, pensando que aqui comunidades são determinadas por essas linhas, e cada símbolo representa uma espécie diferente, aqui a gente teria 3 comunidades com as mesmas espécies, uma espécie ainda repetida de uma outra, numa comunidade uma das espécies repetidas. Então a gente tem uma baixa taxa de substituição de espécies quando eu mudo de uma comunidade para outra. Então a gente diz que nesse caso a gente tem uma baixa beta-diversidade.
E a gente tem uma alta beta-diversidade, quando a gente tem mudanças muito grandes de riqueza, de composição de espécies de uma comunidade para outra. Então, aqui nesse caso, a gente está representando uma alta beta-diversidade. Muito bem, e aí a gente vai tentar entender agora como que esses 4 processos afetam a beta-diversidade, ok? Então, vamos lá. Primeira ideia, como que a especiação, os processos, os modelos, as teorias ligadas à especiação podem afetar a composição de espécies. Então, se a gente pensar que existia uma população de uma espécie que conseguiu ocupar vários lugares, mas essas populações elas foram isoladas por barreiras físicas, ao longo do tempo é possível que mesmo sob condições ambientais similares ocorram processos de especiação e de fixação de espécies diferentes nas diferentes regiões que estão delimitadas por essas barreiras, principalmente pelo modelo de especiação alopátrica. Então, a gente teria um aumento da beta-diversidade simplesmente em função do processo de especiação a partir do isolamento de populações por barreiras. E se você pensar que isso pode acontecer para diversas espécies, então você poderia ver isso acontecendo para a comunidade como um todo. Bom, e agora pensando então como a dispersão pode afetar a composição, as diferenças na composição de espécies entre comunidades. Então, a primeira coisa que vem à mente é a relação com a limitação de dispersão. Se muitas espécies de uma comunidade têm essa limitação de dispersão, elas não vão conseguir chegar muito longe, então elas não vão conseguir estar nas comunidades próximas. E esse processo de limitação de dispersão ele tem sido muito descrito na literatura como algo muito comum. É muito frequente você encontrar um conjunto muito grande de sementes caindo próximos da planta-mãe. E também é muito comum você encontrar, ao fazer mapas de distribuição de espécies, encontrar espécies que têm uma distribuição muito limitada, muito restrita a uma área só da comunidade. Então, esse processo parece ser um processo muito importante. Alguns estudos que a gente viu na disciplina, inclusive mostrando a importância do processo de limitação de dispersão para um conjunto grande de espécies, né? Então, ao aumentar a agregação espacial de populações, isso faz com que aumente a beta-diversidade entre comunidades, porque espécies que estão em um determinado local, a uma distância relativamente curta, já não estão mais. Então, aí você vai ter outras espécies nesses outros lugares. Então, causando então um aumento na beta-diversidade. Existe um mecanismo dentro da teoria de metacomunidades, das teorias, né, do conceito de metacomunidades, que chama efeito de massa. De acordo com esse mecanismo, se existem altíssimas taxas de dispersão das espécies, é possível que algumas populações elas sejam mantidas mesmo em condições desfavoráveis. Então, nesse esqueminha aqui, por exemplo, a gente tem o ambiente redondo, a espécie redonda consegue ter um maior fitness, consegue se desenvolver melhor nesse ambiente. E no ambiente quadrado, a espécie quadrada é que consegue se manter. Porém, em função de altas taxas de dispersão, de migração entre essas comunidades, é possível que a espécie redonda consiga manter uma população dentro da comunidade quadrada. Da mesma forma, é possível que a espécie quadrada consiga manter uma população dentro da comunidade redonda. E isso faz com que haja uma redução da beta-diversidade, ou seja, as comunidades ficam todas muito parecidas se você tiver altíssimas taxas de dispersão entre elas. Então, é um outro efeito da dispersão sobre a composição de espécies. Bom, e a gente tem também os processos de seleção afetando a composição, que é um dos processos mais reconhecidos. Então, por meio da heterogeneidade espacial, se você tem comunidades com diferentes condições ambientais, você teria diferentes conjuntos de espécies persistindo nessas diferentes condições ambientais. Então, aqui a gente tem uma figura de uma região onde tem aqueles solos chamados solos serpentina, que são solos que são ricos em alguns sais. Essas manchas de solo
tem espécies completamente diferentes das espécies que ocorrem muito próximas, numa região muito próxima. E isso causa, então, um aumento da betadiversidade quando a gente olha para a região como um todo, né? Então, esse é um exemplo bastante clássico da literatura em ecologia de heterogeneidade ambiental aumentando a diferença na composição de espécies. Mas essa é a ideia básica de partição de nicho, que se você tem diferentes condições ambientais, você teria diferentes conjuntos de espécies ocorrendo em diferentes comunidades. E aí você teria uma betadiversidade alta. E por fim, o processo de deriva afetando a composição. Então, se a gente, de acordo com as ideias de dinâmica neutra, se a gente tivesse vários lugares em que as comunidades começassem idênticas, simplesmente pela estocasticidade, pela ocorrência de taxas demográficas aleatórias, diferentes espécies iriam à extinção em diferentes comunidades. Então, pelo acaso, algumas espécies iriam à extinção na comunidade A, enquanto outras espécies iriam à extinção na comunidade B. E aí a gente teria, ao longo do tempo, comunidades muito diferentes, mesmo sob condições ambientais iguais. E isso aumentaria a betadiversidade. Então, se essas comunidades não estivessem interligadas por processos de migração, simplesmente, pelo acaso, você poderia ter composições de espécies diferentes. Muito bem. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa, tudo bem, então esses processos ocorrem, mas qual processo é mais importante? Qual desses processos, tanto de nível superior quanto de nível inferior, é o processo mais importante na determinação da composição de espécies de uma comunidade? E vários pesquisadores têm encaminhado a ideia para uma outra pergunta, que talvez essa de qual é o processo mais importante, qual é o processo importante, talvez não seja a melhor pergunta, mas sim, para diferentes comunidades, qual a importância de cada um desses processos. Então, se você consegue avaliar cada um desses processos e fazer uma comparação da contribuição relativa de cada um, você poderia pensar, essa comunidade, os processos de deriva são mais importantes, nessa outra comunidade os processos de dispersão são mais importantes, os processos de especiação são mais importantes e por aí vai. E essa tendência, então, ela tem sido proposta e defendida, né, por diversos autores, então o Christopher Lort, a Joan Hofgarden, o Welland em 2010, 2016, Rosindel em 2011, Rosindel e colaboradores. Então, isso tem sido uma tendência realmente dentro da área de ecologia de comunidades. Enquanto em outros momentos a pergunta era muito mais voltada para qual é o processo que define a riqueza, a composição e a abundância de espécies, a abundância relativa das espécies. Então, a ideia está muito mais hoje em determinar quais são as importâncias relativas de cada um desses processos. E nesse contexto, entra a ideia da proposta de análise de partição da variação, que não foi exatamente criada pelo Burkhardt, mas foi muito divulgada e desenvolvida pelo grupo do Burkhardt, de fazer essa análise integrada, usando então a partição da variação. E qual que é a ideia, né, desse trabalho que a gente está desenvolvendo nesse módulo da disciplina? É entender qual que é a proporção da variação na composição de espécies entre amostras ou entre comunidades, que é explicada por condições ambientais, ou seja, processos de seleção, por processos espaciais, ou seja, por processos de dispersão, ou por ambos, por uma junção desses dois processos, que seriam então as variáveis ambientais estruturadas no espaço, como a gente tem visto na atividade que a gente fez e no texto que a gente está discutindo. E também uma outra ideia que está por trás aí nesses modelos é a proporção não explicada. Se você utilizou as variáveis ambientais mais importantes, se você usou mapas espaciais adequados e os melhores possíveis, o que sobraria de variação que não foi explicada poderia ser causado então por processos estocásticos, processos de deriva. E aqui a gente tem um exemplo dessa análise que é do artigo que a gente está lendo, discutindo nesse módulo da disciplina. Essa figura está no material suplementar
E a gente tem aqui, então, a utilização de variáveis topográficas, de variáveis de solo, variáveis de química e estrutura de solo, variáveis espaciais e a junção dessas variáveis. E nesse estudo, o que eles observaram é que 41% da variação na composição de espécies entre as subparcelas não é explicada nem por variáveis topográficas, nem por solo, nem por processos espaciais. Grande parte da variação é explicada por processos, por variáveis ambientais que estão estruturadas no espaço, e uma parte sobra ainda de variação espacial, 11% ainda de variação espacial pura. Esse é um exemplo. E eu vou mostrar para vocês agora mais alguns exemplos de outras formas, outras perguntas que a gente pode fazer usando esse escopo da partição da variação, em escalas diferentes ou perguntas diferentes. Então, esse estudo é um estudo muito bonito que foi feito em 2011, em que eles fizeram várias parcelinhas em 2 transectos numa floresta montana da Bolívia e analisaram a composição de espécies de samambaias. Não vamos prestar muita atenção nesse gráfico aqui, que ele só junta os 2 transectos, mas vamos prestar atenção na relação entre esse gráfico e esse gráfico e esse. Então, esse aqui para o transecto 1, 56 espécies de samambaias. E então eles analisaram a estrutura do céu da floresta, a estrutura da floresta, o solo, variáveis de solo e variáveis topográficas e microclimáticas. Essas variáveis juntas explicam aproximadamente 30%. Então fica 70% de variação não explicada na composição de espécies entre parcelinhas ao longo desse transecto. Para o transecto 2, essa proporção não explicada é maior ainda, 79%, quase 80% da variação não é explicada. Quando eles adicionam mapas espaciais, variáveis espaciais, aumenta bastante a variação explicada, aumenta 14,6% de variação explicada para as parcelinhas do transecto 1 e para a parcelinha do transecto 2, 23%, 25% a mais de explicação. Então, esse trabalho ele foi muito bonito para mostrar a importância de você adicionar variáveis espaciais e pensar que os processos de limitação de dispersão podem ser, então, importantes para definir a diferença de composição de espécies entre subamostras de vegetação. Esse outro estudo, ele é feito numa escala menor, mas ele tem uma outra pergunta: se existe diferença na proporção explicada por cada tipo de processo, cada tipo de variável, para árvores de diferentes classes de tamanho. Então, olha só, aqui é o total, todas as árvores que existem nessa floresta. Aqui para as árvores grandes, aqui para as árvores pequenas e aqui para as árvores muito pequenas, árvores de subbosque, de understory. Então, a gente percebe que para as árvores de subbosque, a gente tem uma proporção de variação não explicada muito maior do que para as outras. E que para as árvores de médio porte, né, que são chamadas aqui de pequenas, a gente tem uma maior variação explicada. Se a gente pegar só a variação explicada, que é o que está aqui nessa outra figura aqui à direita, a gente percebe que para subbosque, do que é explicado, tem muito mais, para as árvores pequenas, tem muito mais importância as variáveis espaciais apenas. Para as árvores grandes, as variáveis ambientais, que são basicamente variáveis de solo, são mais importantes. Então, os processos de limitação de dispersão podem ser mais importantes para árvores de pequeníssimo porte e as características do solo podem ser mais importantes, então, para as árvores de maior tamanho. E aqui, um outro trabalho que eu gosto de destacar também, que é um trabalho de uma escala muito maior. É um trabalho de uma escala de uma região biogeográfica, né? E que está ali no ecótone, né? Entre regiões de diferentes formações vegetais. A gente tem aqui uma região de serra, que tem áreas de floresta atlântica, porque é uma composição de espécies muito similar à composição de espécies da região costeira, apesar dessa região estar bem no centro do continente. Tem regiões de cerrado, tem regiões de chaco, que são algumas... o chaco
seco, né, que são regiões mais secas, similares até a certo ponto à caatinga. Tem regiões de pampa, que são campos. Então, eles fizeram diversas amostragens, diversas parcelas, tomaram medidas de clima e tomaram medidas de solo, e fizeram essas análises para saber se parcelas mais próximas ou mais distantes são mais parecidas entre si, se a composição de espécies está relacionada às variáveis ambientais ou à proximidade espacial entre as áreas. E eles notaram que grande parte da variação, da variação na composição é explicada pelas variáveis ambientais estruturadas espacialmente, uma pequena parte por o espaço sozinho, mas tem um resíduo muito grande. Então tem 67% de variação na composição de espécies entre esses plots que não é explicada nem por variável climática, nem por variável de solo. Então é interessante pensar o que pode estar então causando essa variação. E aí, quando você olha aqui 67%, você fala, nossa, é bastante. E se a gente olha as compilações que existem, compilações recentes, né, de estudos que tentaram juntar vários estudos que fizeram partição de variação, a gente nota que existe uma porcentagem muito alta de variação não explicada na maioria dos estudos. A exceção maior é quando as escalas de estudos são menores. Então, quando a gente tem parcelas de 10 hectares, de 25 hectares, nessa escala é mais comum você ter menor porcentagem de variação não explicada. Mas quando você está em escalas maiores, é comum que você tenha uma porcentagem de variação não explicada muito alta. Então, essas são algumas ideias de possíveis aplicações de estudos de partição da variação para tentar entender a estruturação da composição de espécies em diferentes comunidades ou em diferentes amostras de comunidades. Queria terminar então a aula apresentando esse esquema aqui de estruturação de comunidades que está no artigo de 2010 do Welland, onde ele mostra a relação entre as escalas, em diferentes escalas, e os diferentes processos que podem atuar então nas diferentes escalas. Eu posso ter especiação, deriva e seleção ocorrendo na escala local, na escala regional, na escala global, e todos esses processos, todas essas escalas estão interligadas por processos de dispersão, migração. E o interessante que eu gosto muito desse esquema é quem trabalha com ecologia de comunidades sempre pensar nisso, né? Muitas vezes você está estudando a sua comunidade local, mas você está estudando a sua comunidade local, você está levando em consideração a comunidade regional, a comunidade global e esses processos de dispersão, de migração entre essas escalas, interferindo no que você está observando na sua comunidade local? E quando você está olhando para comunidades, para várias comunidades numa determinada região, você pensa na importância das regiões biogeográficas e nos processos de especiação diferentes que podem acontecer em diferentes regiões do globo? Então, eu gosto muito desse esquema como um esquema que sempre que alguém estiver trabalhando com ecologia de comunidades, que olhe para ele e pense onde eu estou, que processos eu estou analisando e será que eu estou perdendo alguma coisa ao não analisar os outros processos que poderiam estar afetando? Então, acho que fica essa imagem aqui, essa figura, mostrando a importância da gente pensar de um modo mais integrado sobre a estruturação de comunidades, mesmo quando a gente está pensando na nossa comunidade local, está querendo entender a estrutura de uma comunidade local. Então é isso, qualquer dúvida entre em contato e a gente vai conversando aí para finalizar esse módulo da disciplina e discutir o artigo proposto. Até logo!